Muito bem, meus queridos e minhas queridas irmãs, em Cristo Jesus, boa noite. Agora já são 18 horas e eu gostaria de cumprimentá-los com a graça e a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é sábado, o 5º dia da nossa campanha, e hoje o poder do grande eu sou se manifestará como o grande eu sou, Jeová Jirê. Eu quero te convidar a ler a palavra comigo, vamos meditar na palavra e logo estaremos orando pela tua vida. Quem vos cumprimenta é a tua irmã em Cristo, pastora Lúcia Marques. É um grande prazer estar entrando no seu lar novamente. Muito obrigada pela tua audiência, obrigada por estar comigo, obrigada por orar comigo. E juntos seremos mais que vencedores nessa campanha de 21 dias de jejum e oração. Amém? Então se prepara, pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 22. E vamos ouvir a voz do nosso Deus. Gênesis 22, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali um holocausto sobre uma das montanhas que te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-se sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo da sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Aqui está o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então, versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Aleluia! Glórias e glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus queridos, quando a gente lê esse versículo aqui e esse capítulo, a gente vê uma das maiores provas de um pai. Por que não dizer de um ser humano, não é verdade? De sacrificar aquilo que ele mais amava. Mas quem que foi que pediu esse sacrifício? Foi o próprio Deus que pediu para ele. O próprio Deus falou para ele: Abraão, pega seu filho Isaque, sobe ao monte e sacrifica ele para mim. Queridos e queridas, quando a gente lê essa palavra, a gente pensa assim: algo fácil, né? Mas não é fácil. Nós que somos pais, nós que somos mãe,
a gente sabe muito bem que o amor que a gente tem para os filhos é um amor que ninguém, nem primo, nem prima, ninguém pode amar com o mesmo amor que o pai ou uma mãe pode amar um filho, né? Então, nós sentimos isso. E Deus, quando fala para Abraão entregar Isaac, a Bíblia vai dizer que o Senhor há muito tempo deu essa promessa a Abraão, que lhe daria um filho. Embora ele teve um filho com a escrava Agar, mas Isaac era o filho da promessa, né? Isaac era aquele, meus irmãos, que há muito tempo Abraão esperava, né? Aquele que Abraão desejou todos os dias da sua vida. Agora Deus fala assim para Abraão: dai-me seu filho. Queridos, Abraão, ele poderia questionar Deus, não poderia? Por mais que ele amasse a Deus, o coração dele ficou pesado, né? O coração dele muitas vezes podia até pedir clemência a Deus, mas ele também sabia, meus amados, que quem deu foi Deus e quem tira também é Deus. O que nos deixa nessa palavra muito perplexo e admirado é que Abraão não tomou para ele aquilo que Deus o havia concedido, pois muitas vezes o Senhor abre uma porta para nós e nem sequer entendemos que aquela porta está aberta. Não é por causa dos nossos estudos, das nossas habilidades, não é por causa da nossa capacidade, mas aquela porta está aberta pela misericórdia de Deus. Quantas pessoas que Deus deu a honra de ter uma família e muitas vezes a mulher diz assim: eu tenho esse casamento porque eu fiz por merecer, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, né? Não é verdade? O marido diz: não, eu tenho esse casamento porque eu dou a melhor casa para minha esposa, eu dou a melhor comida. E nós atribuímos então, amados, aquilo que nós temos a nós mesmos. Mas Abraão não fez assim. Abraão nos dá um exemplo de que tudo que ele tinha não era dele, mas era de Deus. O que Deus quer dizer para nós hoje, para mim e para você, dentro dessa palavra, é que nós não temos nada. Nós somos apenas administradores da riqueza de Deus. Você não tem filhos, Deus te confiou esses filhos para você cuidar. Porque antes de ser seu, minha amada, é de Deus. Deus não te deu um marido, porque antes de ser seu, é de Deus. O que Deus nos deu verdadeiramente foi a graça, a virtude de administrar aquilo que Ele confiou. E é por isso que em nenhum momento da nossa vida, meus irmãos, nós podemos ser pessoas materialistas, centralizadoras, egoístas, mas o próprio Senhor disse que sem mim nada podeis fazer. Não é nós, meus irmãos, é a graça, o favor imerecido. Eu e você não merece, mas é Deus que dá. E Abraão, meus irmãos, dentro desse sentimento de que o que ele tinha não era dele, até porque a sua mulher havia cessado os costumes das mulheres, ele já estava envelhecido, e a Bíblia diz que o próprio Deus lhe deu a promessa e cumpriu. E Abraão disse: eu não vou ser egoísta com aquilo que não é meu, mas aquilo que o próprio Deus me confiou pela tua graça. Sabe, queridos, muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade de administrar aquilo que é de Deus, né? Porque muitas vezes tomam aquilo como glória própria, né? E enquanto a gente pensar que temos porque somos bons, adquirimos porque nós somos sábios, conseguimos porque lutamos, nós começamos a não saber administrar o que é de Deus. E Deus disse assim para Abraão: dai-me o seu filho. Abraão então não foi falar com Sara, porque Sara não ia compreender.
o que Deus estava dizendo. Você imagine o seu esposo chegar em você e falar: Deus pediu o nosso filho e eu vou matá-lo em sacrifício para o Senhor. Você iria entender, minha irmã? Claro que não iria, né? Então o que ele fez? Ele pegou 2 servos, pegou Isaac, pegou a lenha, pegou a faca, que é o cutelo, pegou ali o fogo e subiu para o monte, para onde Deus estava direcionando. Quando Deus fala algo com você, minha irmã, quando Deus fala algo com você, meu irmão, nem sempre as pessoas vão compreender. Nem sempre as pessoas vão entender o que Deus vai falar com você. Por que Deus não falou com Sara? Porque, na verdade, meus irmãos, o que Deus queria mostrar era para Abraão. Então, tem coisas na sua família, minha irmã, que teus filhos não vão entender. Tem coisas que na sua família que a sua esposa, marido, não vai entender. Mas seja fiel aos propósitos de Deus, pois está escrito: ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Abraão sobe então para o monte, deita Isaque sobre o altar, amarra o menino com a lenha, prepara, e quando ele vai levantar o cutelo para matar Isaque, para sacrificar o Isaque, o anjo do Senhor brada do céu e diz: Abraão, Abraão, não faças tal coisa, pois agora eu sei que tu temes a Deus. O que Deus queria, meus irmãos, na vida de Abraão era apenas uma prova de que Abraão não estava agarrado em bens, nos seus filhos, em nada do que ele possuía, mas que antes de tudo, a vontade de Deus deveria ser executada. Queridos, hoje eu tenho certeza que muitas pessoas podem dizer assim: mas como, pastora? Como isso que Deus pediria para tirar a vida do filho dele? Mas sabe, o que Deus estava fazendo era apenas fazendo-lhe um teste. A Bíblia diz que nós não seremos tentados além do que possamos suportar. Não existe luta, meus irmãos, do que a graça que Deus um dia preparou para mim e para você. Não existe luta, não existe dificuldade, não existe nada que supere aquilo que eu e você possamos suportar. Porque onde Deus nos prova, Ele também sabe o nosso limite. Deus só queria ver, meus irmãos, onde estava o coração de Abraão. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Quando Deus permite a porta fechar, quando Deus permite a enfermidade vir, quando Deus permite as tempestades abaterem na nossa casa, o que Deus quer não é nos assolar, não é nos assustar, não é nos matar, mas o que Ele quer verdadeiramente é mostrar-nos onde é que está o nosso tesouro. Será que nós vamos largar a fé por causa de um emprego que temos? Será que vamos largar a fé porque aquela pessoa que tanto a gente ama nos decepcionou? Será que vamos largar a fé porque algumas portas se fecharam quando nós esperávamos que elas permanecessem abertas? Naquele dia, Deus viu em Abraão uma sinceridade tremenda. Então a Bíblia diz que o anjo disse: Abraão, não faças tal coisa, pois o Senhor proverá para ti. E o Senhor já proveu para ti, minha irmã e meu irmão, o que você necessita. E até hoje esse monte se chama o Monte Moriá, o Monte da Provisão. O monte onde o Senhor Deus proveu para Abraão o que Abraão necessitava. E chamou Abraão o nome daquele lugar Jeová Jirê, como se diz até hoje, o Monte da Provisão. E eu quero dizer para todos vocês que estão nessa campanha, minha querida, Deus pode pegar pastora Lúcia, pode pegar você e nos levar
para os lugares aonde a nossa fé será testada, aonde a nossa fé será provada. Mas não esqueça que o grande eu sou, ele também é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Quando você chega na última instância desse processo, em que seus advogados dizem assim: desista dessa causa, pois não há mais condições de levar esse processo, o Senhor mostra: ei, não desista, pois eu sou Jeová Jirê, o Deus que providencia essa vitória nessa causa judicial. Quando os médicos ficam limitados mediante a enfermidade que nos apresenta o corpo, e quando os médicos dizem assim: olha, até aqui os nossos estudos foram suficientes, mas agora somente um milagre. E é o Senhor que se manifesta nessa hora como Jeová Jirê, o Deus que providencia a cura. Quando, meus amigos, a morte já está à porta. Quando você não acredita que já não dá mais jeito, quando você acredita que as portas já estão fechadas e que você não vai ter condições, que você vai ser envergonhado, envergonhada, Ele é Jeová Jirê, o Deus que provê aquilo que você não estava esperando. Deus sabe, querido, Deus sabe, amiga, Deus sabe, minha irmã, o que você precisa. Hoje, o poder do grande eu sou é o poder de Deus de dar aquilo que você e eu não estávamos esperando. Não tema, pois o Senhor é o grande eu sou. Ele é aquele, meus queridos, que na última hora Ele vem com a palavra dele. Talvez você diz assim: pastora, mas até aqui Deus não disse nada. Até agora Deus não falou, não julgou minha causa. Até agora Deus não bradou pelo meu casamento. Até agora Deus não fez nada ao meu favor. Escute, não temas, não desanimes, não temas, porque pois o Senhor teu Deus é aquele que provê para você a vitória. O Senhor teu Deus é aquele que provê o grande livramento. Creia somente, porque Jeová Jirê já está providenciando a grande vitória para a tua casa, para a tua vida. Alguém vai dizer assim: mas como que você fez isso? Você não tinha condições. Aí você vai dizer: mas Jeová Jirê me honrou. Alguém vai dizer assim: mas essa porta como foi que abriu? Você vai dizer: Jeová Jirê abriu. E alguém vai dizer assim: mas como que você conseguiu em tão pouco tempo pagar suas dívidas, comprar esse carro, sair do aluguel, conseguir comprar esse lote, esse apartamento, essa casa? Como que você está conseguindo pagar os estudos dos seus filhos? Você vai dizer assim: o Deus da provisão, Jeová Jirê, é aquele que é o grande eu sou na minha vida, na minha casa e na minha família. Assim como Jeová Nissi, que a gente falou ontem sobre Jeová Nissi, é a tua bandeira. Escuta, Jeová Rafa é o Deus que sara, mas Jeová Jirê é o Deus da provisão. Aquilo que traz à existência aquilo que não existia. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus te prospere, que Deus te honre e que você não tenha medo, meus irmãos, de fazer aquilo que Deus te ordenar, que você não tenha medo de passar pelos testes avaliativos de Deus, porque você não será reprovado, não será reprovada, pois você não vai ficar apavorado, porque Deus é aquele que vem com a provisão e a vitória sobre a tua casa e tua família. Amém, queridos? Que Deus abençoe ricamente tua vida. E agora vamos falar com Deus. É momento de falarmos com o nosso Deus. Meu Deus querido e amado Pai, maravilhoso Senhor, poderoso Deus, tremendo no céu e na terra. Ó Deus de maravilha, ó Deus da minha vida,
Eu te peço nesse momento, Senhor, que perdoa os nossos pecados revelados, ocultos. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, ó Deus Todo-Poderoso. Hoje, nesse 5º dia, meu Pai, dessa campanha poderosa, o poder do Eu Sou. E hoje, meu Pai, o Senhor se manifesta na minha vida. Hoje o Senhor se manifesta na vida do meu irmão e da minha irmã como Jeová Jirê, o Deus que provê. Ó, meu Deus querido, toque agora, meu Pai. Toca nesse momento, Senhor, com o toque de suas mãos, pois está escrito em Isaías, no capítulo 45, pois eu irei adiante de vós, quebrarei os portões de ferro, despedaçarei o jugo, quebrarei as correntes e cadeados, e abrirei caminhos novos. Ó Deus Todo-Poderoso, está escrito, Senhor, deleita-te também no Senhor, e Ele cumprirá o desejo do seu coração, o desejo do nosso coração nesse momento, ó Pai, o desejo, ó Pai querido, do coração do meu irmão e da minha irmã. Ó Deus, o desejo do nosso coração nessa hora não é padecer, porque, ó Deus, porque mesmo no meio do deserto, o Senhor não permitiu que o teu povo passasse necessidade, nada lhe faltasse, e esse povo não padeceu. Ainda mais hoje, Senhor, tu és o Deus de grandes portas, tu és o Deus de grande oportunidade. Tu és o Deus que faz aquilo que os nossos olhos não podem ver, pois está escrito que as obras das suas mãos são insondáveis, pois o Senhor é o Deus do infinito, o Senhor é o Deus de coisas sobrenaturais. Oh Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito da vida, Consolador, ó Deus tremendo, peleja e pleiteia, julgue essa causa, ajude, Senhor Deus, aos que estão nessa campanha. Quantas pessoas, meu Pai, que deseja ter um futuro diferente, mas o presente tem lhe mostrado medo, o presente tem lhe mostrado incertezas, inseguranças, dúvidas, mas nós lançamos agora, Pai querido, sobre Ti a nossa confiança, pois não é o forte que vence, não é o sábio que vence, não é aquele que tem poder nos teus braços que alcança, mas diz a tua palavra que a nossa vitória não vem da nossa força e nem da nossa inteligência, nem da nossa sabedoria, mas vem do Senhor que se compadece. Se compadeça do teu povo nesse momento, se compadeça do teu povo nessa hora, se compadeça, Senhor, na minha vida, na vida da minha família e dos seus filhinhos. Davi disse: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Ó Deus, que coisa linda, que coisa tremenda é o seu cuidado para conosco. Se o Senhor cuida até dos pássaros, o Senhor também tem cuidado dessa mulher. Portanto, Deus da provisão, providencie hoje, Senhor, a aposentadoria dessa irmã. Ó Deus, que por muitas vezes foi negada, a providencia a aposentadoria, Pai querido, desse irmão, que muitas e muitas vezes foi negada. Ah, Senhor, providencia esse benefícios, ó Pai, do governo, para esse irmão, para essa irmã, que muitas vezes foi barrado. Providencia a porta de emprego. Oh, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, a porta da prosperidade seja aberta. Providencie hoje, meu Pai, as bênçãos do Eterno, as bênçãos do Deus vivo, ó Pai, as bênçãos de Deus de Abraão. Ó Deus querido, as bênçãos de Deus, do Deus de Jacó, do Deus de Isaac. Ó Senhor, providencie hoje a prosperidade do alto céu. Envie hoje, Senhor, a prosperidade, ó Pai, do Deus de Israel, para prosperar essa pessoa, para prosperar esse irmão, essa família. Ó meu Deus querido, ó Deus,
Tu és o Deus Jeová Jirê. Vai queimando agora. Queima, meu Deus maravilhoso, todo espírito maligno, todo espírito das trevas, todo espírito de orgulho, espírito do ódio, da ira, do rancor, esse espírito que se levantara contra essa mulher, contra esse homem. Ó Deus Todo-Poderoso, venha com teu poder e com a tua glória, pleiteia essa causa, vai pleiteando a causa dessa mulher e desse homem. Ó Deus Todo-Poderoso, porque nós cremos que não faltará nada na nossa casa, não faltará nada na nossa mesa. Ó Deus Todo-Poderoso, venha trazendo, ó Pai querido, a prosperidade do alto céu, porque não é a prosperidade para ficarmos podres de rico, não, Senhor, mas é a prosperidade do alto céu, na vida dos meus amados, ó Deus, na saúde dos meus amados, é a provisão financeira do alto céu, é a provisão, ó Deus, na saúde, é a provisão na harmonia, é a provisão dessa família, Pai querido, pois nós cremos que Tu és o Jeová Jirê. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, confirme a vitória na casa da minha irmã, na casa do meu irmão, confirme a vitória na minha vida, do meu esposo e dos meus filhos, agora e para sempre. E você diga amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Que bênção. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e sobre ti ele derrame a paz. Deus te abençoe, minha amada, meu amado, até amanhã, domingo, dia 6 de dezembro, onde mais um dia nós estaremos trazendo essa campanha de oração e jejum de 21 dias, onde Deus vai bradar do céu, se manifestando a cada dia com o tema na tua vida. E não se esqueça, compartilhe, peça que as pessoas se inscrevam e dá o seu like, para mais e mais podermos ter acesso ao YouTube e as ferramentas que eles possam nos proporcionar para estar todo dia levando a palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa e até amanhã, se Deus quiser, e eu creio que Ele vai querer. Um grande beijo no seu coração. Tchau, tchau.